E aí, moçada? Boa noite. Moçada, eu estou fazendo essa gravação referente à aula de ontem. Ontem, quando nós retornamos, vocês vão ver que na gravação que eu postei para vocês, eu posto, né, os dois últimos exercícios, e esse exercício que eu estou gravando agora foi um exercício que a gente ficou um certo tempo tentando fazer ele durante a segunda parte da aula, porque ele tem uma particularidade, né, que merece ser discutida aqui para que vocês também possam entender o que aconteceu ontem que a gente não conseguiu resolver. Essa resposta só, é bom que se fale que essa resposta está equivocada, é uma resposta de um outro exercício. Mas a gente vai resolver, voltando aqui no exercício, balanceamento dessa reação. E a gente vai entender qual que é a particularidade dela. Veja, se a gente pegar essa reação e nós formos determinar o NOx, nós determinamos o NOx do BrO3-, achamos que o NOx do bromo é 5, como a gente definiu ontem, o NOx do brometo é -1, porque ele está elevado a -1, o NOx do ozônio e do oxigênio é 0, porque substâncias simples, né, constituídas de um único elemento é 0. E tem o NOx desse oxigênio que é -2. E a gente estabeleceu uma relação, né, entre brometo e BrO3-, mas estabelecendo também uma relação do ozônio com o BrO3-. E aí, a grande questão é essa. Existe a reação de oxirredução aqui, ela envolve o ozônio com uma outra espécie que é a hidroxila, que está presente na reação e está escondida, porque a gente tem que balancear. Enquanto a outra reação, que aqui, né, na verdade, nós podemos ver que uma semi-reação a gente consegue identificar, que é a reação do Br- com o BrO3-, o NOx do Br- sai de -1 e vai até 5. Então, a questão é o seguinte: nós não podemos estabelecer essa relação dupla, nessa reação em particular, do ozônio com o BrO3-, porque nós já estamos estabelecendo uma relação do Br- com o BrO3-. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tirar essa dependência do Br, do ozônio com o BrO3-. Vocês vão entender, eu vou estabelecer uma relação com o oxigênio, tá? Eu vou estabelecer uma relação com o oxigênio e depois vocês vão entender. Para quem estivesse fazendo exercício, dificilmente a gente iria conseguir chegar nesse raciocínio, né? A não ser nós imaginando, nós, né, que se estivéssemos imaginando que e sabendo, né, de que a gente não pode, para essa reação química, estabelecer uma situação de relação de dupla situação do ozônio, dupla situação para o BrO3-, ou seja, o BrO3- estabelecendo um par redox, ele com o Br- e ele com o ozônio. Se a gente soubesse que não pode, a gente não teria feito isso ontem na aula passada. Ele não pode ser feito isso daí, essa dupla ação do BrO3-, par redox, com o ozônio. O par redox também não é o ozônio com o O2. Mas eles são parte fundamental da reação. E aonde está esse par redox, que o ozônio é um desse par, mas o oxigênio, que é o produto, ele é parte fundamental para que aconteça esse processo. Veja que eu estou colocando NOx 0, então não faz nem sentido a gente colocar aqui. Eu vou colocar até em outra cor essa parte de redução, porque essa parte de redução não trata-se da redução, não trata da redução do ozônio para o oxigênio, porque o NOx é o mesmo. Tá? Não é isso. É um par entre ozônio e oxigênio que depende de um outro que está escondido, que é o H que nós vamos fazer. Vamos relembrar aqui a questão do balanceamento dessa reação, que é a reação de oxidação. Essa reação de oxidação nós podemos, e fizemos ontem, né? Ou seja, nós pegamos o Br- em equilíbrio com o BrO3-. Numa primeira etapa, a gente precisa equilibrar o Br,
já estão na mesma quantidade, um átomo do lado dos reagentes, um do lado dos produtos. Depois nós precisamos balancear o oxigênio, adicionando água. Vejo que eu tenho 3 átomos de oxigênio aqui. Colocamos 3 moléculas de água, porque 3 vezes um átomo de oxigênio vai ficar 3 átomos de oxigênio, do mesmo jeito que do lado do produto eu tenho 3 átomos de oxigênio. Depois nós vamos balancear adicionando quantidades de hidrogênio. Aí nós vamos colocar água de um lado, OH do outro. Então veja bem o seguinte, aqui eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Se eu colocar 6 moléculas de água mais 6 de OH-, você vai verificar que nós balanceamos questões de hidrogênio e de oxigênio. Veja, 6 vezes 2, 12 hidrogênios. 6 vezes 1, 6 hidrogênios, com mais 3 vezes 2 mais 6, 12 hidrogênios. Vamos ver a quantidade de oxigênio. 3 oxigênios, mais 6, 9 oxigênios. 3 mais 6 oxigênios, 9. Balanceado. Vamos ver a questão do número de elétrons. Você tem aqui 7 elétrons, né? Um elétron aqui, mas, desculpe, 7 cargas negativas, né? Aqui identificados como elétrons. Então, uma carga negativa com mais 6 são 7 cargas negativas, identificando como 7 elétrons. E eu tenho uma carga negativa aqui, identificada com elétron. Para ambos os lados ficarem iguais em termos de carga negativa, eu vou somar mais 6 cargas negativas. Então, se nós formos fazer isso, né, somando essas 6 cargas negativas, nós vamos ficar com Br-, mais 3H2O, mais 6OH-, mais BrO3-, mais 6H2O, mais 6 elétrons. Mais 6 elétrons, beleza? Vamos deletar essa parte não faz sentido. Nós não, nem isso aqui era raciocínios que nós estávamos tentando fazer para tentar resolver esse exercício. Então, depois de nós relembrarmos essa etapa, nós vamos partir do pressuposto que ozônio e oxigênio estão participando de uma reação química, que é a parte da redução, dos quais não são eles aqui nessa igualdade, ou pelo menos nessa reação, da maneira como está, não são eles que estão, não é o ozônio que está sofrendo uma redução passando para o oxigênio. Mas veja bem, eles são peça fundamental para que aconteça a reação. Então nós vamos colocar aqui O3 e oxigênio. Então, isso aqui é uma particularidade, ou seja, a particularidade é a seguinte: nós não podemos estabelecer uma reação de oxirredução entre um par redox, onde um dos membros do par redox está atuando 2 vezes, ou seja, veja, o BrO3- já está atuando com o par redox do Br-. Nós não podemos fazer isso junto com o oxigênio, com o ozônio. Então, os que sobraram aí para a gente trabalhar é o ozônio e o oxigênio. Então, veja, se o Br- e o BrO3- estão sofrendo oxidação, é de se imaginar, então, que o ozônio e o oxigênio estão participando da reação de redução, embora não sejam eles, que efetivamente estão trocando elétrons. Então, vamos partir desse pressuposto que eles estão participando dessa reação, não sendo eles o par redox. E nós precisamos balancear a quantidade de átomos sem ser oxigênio e hidrogênio. Então, nessa primeira etapa, não precisamos fazer nada. Na segunda etapa, nós precisamos fazer um balanceamento em termos de oxigênio adicionando água. Está faltando oxigênio destilado dos produtos. Então, nós vamos aqui adicionar água. Vamos adicionar água. Ficamos com 3 átomos de oxigênio desse lado e 3 esse aqui. Agora nós vamos adicionar agora, balancear em termos de hidrogênio. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, então eu vou colocar aqui mais 2 moléculas de água deste lado e mais 2 moléculas de OH-. Perceba o seguinte: quando eu faço isso,
Vamos ver se eu tenho um balanceamento agora em termos de hidrogênio. 4 átomos de hidrogênio aqui, 2 átomos com mais 2 átomos, 4 átomos de hidrogênio iguais. 2 átomos de oxigênio com mais 1, 3, 4, 5 átomos de oxigênio. E aqui 3, 4, 5 átomos de oxigênio do lado dos reagentes. Muito bem. Vamos balancear em termos de carga. Eu tenho 0 cargas do lado dos reagentes, 0 carga. E eu tenho desse lado aqui 2 elétrons, 2 cargas negativas. Então, o que eu preciso fazer neste lado aqui? Eu preciso, só um minutinho, não é esse aqui, é esse aqui. Então, o que eu preciso aqui é simplesmente considerar que eu preciso adicionar 2 cargas negativas, 2 elétrons. Se eu fizer isso, eu vou ter que adicionar, então, deste lado da equação, mais 2 elétrons. Ora, quando eu faço isso, essa reação passa a ser uma reação de redução, porque o elétron está do lado dos reagentes. Quem que está trocando elétrons aqui? Ozônio e este oxigênio. Ozônio e esse oxigênio, porque se a gente for simplificar as águas, essa água vai sumir em relação a essa aqui, ou seja, vai ficar uma água só aqui desse lado. Então, aqui o ozônio está trocando elétron com o OH-, com o oxigênio. Este oxigênio aqui tem um NOx-2 e o ozônio NOx 0. Sai de 0 para menos 2. Veja, vou subir aqui para nós vermos. Sai de 0 para menos 2. Ele está reduzindo, que é o que está acontecendo. Ok? Neste no anterior que nós vimos, o BR- que está aqui, né, está sendo de menos 1 indo para 5, menos 1 para 5, oxidando. Então, o problema desse exercício é que o par redox não é o ozônio e o oxigênio, mas o ozônio e o oxigênio participam da reação. Bem, aí fica fácil, depois que a gente balanceou, porque eu preciso trabalhar com essas duas equações. Essa equação e essa equação. Só um minutinho. Só um momento. Fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Aqui. Deixa eu só acertar aqui que a gente já faz o exercício. Então, nós temos aqui, veja que eu tenho 2 elétrons aqui, 6 elétrons. Eu vou multiplicar essa primeira reação por 3. Precisamos multiplicar essa primeira reação por 3. E deixa eu fazer uma coisa aqui para facilitar a nossa vida. Vou colocar isso aqui junto, que assim eu arrasto ela inteira. Só um minutinho. 3 menos, mais 6H2O, mais 6 elétrons. Está aqui. Então, como eu disse para vocês, nós vamos... Deixa eu passar também uma separação aqui para a gente não confundir. E aqui nós vamos passar um. Vamos pegar isso aqui. Vamos multiplicar por 3 esses coeficientes estequiométricos. Então aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 6. Aqui não fizemos nenhuma alteração. E aí aqui nós vamos
poder cortar esse aqui com esse. Aqui nós temos 4 moléculas de água. Então aqui eu já posso cortar esse 3 com esse 3, vai ficar mais fácil. Aqui uma molécula de água, aqui eu tenho 6, então vai acabar ficando 5 moléculas de água. 5 moléculas de água. E depois, vamos ver se dá para cortar mais alguma coisa, acredito. Ah, sim. E nós vamos cortar, percebam que o COH-, ele some também, ó. É meio básico e ele some. Então, isso tudo complica muito quando a gente está fazendo esse exercício. Veja que a hora que eu for somar tudo, ó, 3O3, 3O3, mais 5H2O, mais Br-, 3O2, BrO3-. Só um momento. Deixa eu ver se eu fiz certo. 3O3 mais 5 moléculas de água mais Br-, dá 3O2 mais BrO3. Deixa eu ver se não está faltando nada. 3, 6, 12. Não, tem um probleminha aqui, sim. Tem sim. Ó, aqui é 6 moléculas de água. Tem um probleminha, sim. Aqui, 6 moléculas de água. Deixa eu ver se eu tenho. Se tem alguma coisa a mais aqui que a gente errou. Só um minutinho. O2 mais 2, 2, O2, H2 vezes 3, 3, 6, 6, 3, 3, 6. Aqui, BR mais 3 mais 6, BrO3 mais 6. Meu erro foi isso aqui. Ou seja, nós vamos cortar inclusive as moléculas de água. Inclusive para complicar mais ainda, né, a nossa vida. Para complicar mais ainda a nossa vida, tá vendo? Como some tudo, as moléculas de água. A reação acontece meio básico, mas quando a gente vai fazer nós vamos fazer o balanceamento, essa dependência, né, das moléculas de água de OH-, para mostrar que está em meio básico, ela some. E isso dificulta muito, inclusive, para a gente entender o que está acontecendo quando a gente tem uma reação simplificada como aquela lá para balancear. Espero que essa explicação possa, né, que eu fiz agora, possa ter resolvido, né, as dúvidas que a gente teve ontem. Relembrando, não dá para a gente estabelecer uma relação par-redox em dupla ou atribuindo, né, dá para nós fazermos uma atribuição dúbia do BrO3- com o Br- e com o ozônio. Então, nós conseguimos fazer com o Br- e o BrO3-, estabelecendo uma reação de oxidação. Fatalmente, o ozônio e o oxigênio estão participando da reação de redução, mas não são eles o par redox. Então, nós desenvolvemos uma linha de raciocínio da reação redox, em que a gente trabalha com o ozônio e com o oxigênio, e a gente só fez isso porque a gente sabe que o par redox não é ozônio e oxigênio, mas o ozônio participa do par redox, porque o par redox é ozônio e o oxigênio do OH-. É isso. Tudo bem? Obrigado. Peço desculpas, né, da gente não conseguir resolver esse exercício ontem. E eu vou postar isso aqui para aqueles que estão nos vendo agora. Abração para todos aí.